Aonde tem sonhos, o Abrindo Caminhos vai. O melhor programa social do estado está atuante em diversos municípios. Boa Vista, Caracaraí, Alto Alegre, Rorainópolis e Mucajaí. O Abrindo Caminhos é assim, transforma sonhos em realidade. Abrindo Caminhos é na Assembleia Legislativa. Olá, você está na TV Assembleia, canal 57.3. TV Ali, o canal de TV que conecta Roraima com você. Olá, seja bem-vindo ao programa Em Pauta de hoje, o seu programa de entrevistas aqui da TV Assembleia, canal 57.3. Muito obrigada pela sua companhia, você que está sintonizado aqui no nosso canal pela televisão, mas também tem muita gente que está acompanhando pelo Facebook da Assembleia Legislativa. Então, se você é um internauta, deixa aqui embaixo sua interação, a sua curtida, o seu comentário, compartilhe com seus amigos essa publicação, porque a sua participação é muito importante para a gente que faz aqui o programa Em Pauta e toda a TV Assembleia. E hoje a gente vai falar sobre um assunto chamado infertilidade. Você sabia que a cada 6 casais, um não consegue engravidar de maneira nenhuma? A gente vai conversar hoje com um médico. Ele foi o primeiro médico no Amazonas a realizar a primeira inseminação artificial em 1992. Eu estou na companhia de Lourivaldo Rodrigues, ele que é ginecologista, obstetra e é especialista em reprodução humana. Doutor Lourivaldo, um prazer enorme estar lhe recebendo hoje aqui no programa Em Pauta. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Carla. É um prazer também estar aqui com você e poder levar informações para a população aqui de Roraima. Verdade. Doutor Lourivaldo, na verdade, ele tem uma clínica no Amazonas, mas ele sempre vem aqui ao nosso estado porque, infelizmente, a gente não tem nenhum médico especializado que esteja aqui no nosso estado. Então, doutor Lourivaldo vem do Amazonas, não só aqui no estado de em Roraima, o senhor vai também para outros estados, né, doutor? Sim. Eu tenho recebido convites para ir a Goiás, que é minha terra, ao Mato Grosso, a Rondônia. Então nós temos andado esse Brasil aí tentando levar um pouquinho de informações e ajudar os casais que não estão conseguindo ter seus filhos em casa para fazer no laboratório. Verdade. E muitas pessoas, como eu falei no início, né? Inclusive foi um dado que o doutor até trouxe pra gente. 6 casais, um não consegue engravidar dos métodos tradicionais, né, doutor? Então, Carla, parece que o problema não existe, mas ele está aí presente, né? Alguns casais não aceitam, às vezes, que não estão conseguindo. Mas o fato é que, se um casal passar 12 meses tendo vida sexual normal, sem uso de anticoncepcional e não engravida, esse casal deve procurar um especialista para ver o que está acontecendo. Muitos acham que está na mão de Deus, né? Então um dia Deus vai mandar e às vezes passa muito tempo e perde até o time, né? O momento de engravidar. Então todo casal que depois de um ano não consegue engravidar naturalmente, deve procurar o especialista para localizar, identificar a causa que está levando a essa não consecução de uma gravidez. E tem a infertilidade tanto dos homens como também das mulheres, né, doutor? Na verdade, nós chamamos assim, Carla, a infertilidade conjugal, ou seja, é do casal. Sim. Então, nós atendemos o casal
certo? E quando vamos investigar o casal, nós vamos identificar que 40% da causa está com o marido e 40% com a esposa. E nós temos aí 20% que às vezes a gente não sabe identificar, não consegue identificar a causa. Então nós chamamos isso de infertilidade sem uma causa aparente. E você investiga a esposa, tudo normal, o marido, tudo normal, porém não engravida, certo? Então esta condição, no fim mesmo, tem uma causa subjacente que às vezes não é perceptível nos exames mais corriqueiros. Mas se for aprofundar a investigação, nós vamos identificar essa causa, que pode ser uma endometriose, pode ser uma falha, uma aderência, por exemplo, da trompa em algum órgão da pelvis, enfim. Porém, esses casos nós vamos resolver já com um tratamento mais eficaz para não ficar fazendo procedimentos desnecessários hoje para que o casal consiga descobrir a causa. O importante é fazer com que o casal engravide e o mais rápido possível. Justamente, inclusive a questão do tempo é algo que para o casal, por exemplo, o senhor falou, tentou 1 ano e não conseguiu, então já procura o médico e já tem aquela questão da ansiedade, envolve muitas emoções, principalmente quando o casal decide que vai ter um filho, e a questão da rapidez é algo que eles também procuram muito quando vai ao seu consultório? Sim, tem casais que estão tentando já 5, 10 anos. Nossa. Né? Nós temos casais até com 20 anos, esperando que Deus mande um filho e não manda, né? Deus está muito ocupado também com muitas coisas mais sérias, né? E às vezes não dá para identificar os problemas todos. Então, quando o casal chega, nós temos a prioridade de identificar, tentar descobrir. Deve ter uma causa. Em geral, vamos identificar logo no homem, investigamos primeiro o homem, se ele está tudo bem, aí a gente vai fincar o pé na investigação da esposa, certo? E se descobrimos se é um fator tubário, por exemplo, uma anovulação crônica, uma endometriose, aí nós vamos oferecer alternativas para que haja a resolução o mais rápido possível. Porque, como você disse, a demora em não engravidar vai trazendo cobranças, vai trazendo ansiedade e piora cada vez mais a situação. Eu quero lembrar também que a idade da mulher, Carla, é muito importante. Então, tem mulheres que estão com 40 anos e não conseguem engravidar e estão esperando ver o que acontece. Então, a mulher, a partir dos 35 anos, cai muito a possibilidade de produzir óvulos de boa qualidade. Além disso, reduz muito a quantidade desses óvulos. Então, toda mulher acima de 35 anos não precisa esperar 1 ano para buscar um especialista. 6 meses, no máximo, para buscar um especialista, porque senão não dá tempo. Não há como ela garantir essa gravidez. Então, essa informação a gente passa sempre para as pessoas, porque, vou esperar mais 1 ano. 1 ano é muito para quem está acima de 35 anos. Verdade. Então, não deve ficar nessa expectativa, porque vai piorar, vai aumentar o custo do tratamento, vai aumentar a demora do resultado. Verdade. Doutor Lorivaldo vai continuar aqui no programa Em Pauta para conversar mais sobre essas questões de fertilidade, sobre os tratamentos, muito conteúdo interessante hoje aqui no programa Em Pauta. Então não sai daí, o intervalo é super rápido e já voltamos. É importante porque trata-se de um trabalho em conjunto, né? A escola e a família, elas são aliadas nessa missão que é cuidar e educar as crianças. Primeiramente, demonstrar o interesse verdadeiro no que o filho está aprendendo, no que ele anda estudando. Então, a hora da tarefa de casa é importante, na medida que é incentivado, elogiado, vai se tornar um profissional mais bem-sucedido.
e vai levar para a vida toda essa vivência da escola. Ajudar na realização de um sonho para construir um futuro melhor ao seu filho. É isso que a Assembleia Legislativa vem fazendo com o seu programa social, o Abrindo Caminhos. O programa atende crianças e adolescentes de 8 municípios, com esporte, música, dança, teatro e muito mais. Venha, traga o seu filho para o Abrindo Caminhos. Abrindo Caminhos, um programa da Assembleia Legislativa. Já voltamos com o programa em pauta aqui pela TV Assembleia, canal 57.3. Hoje estamos na conversa e na companhia do Dr. Lourivaldo Rodrigues, ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana. Está aqui na nossa cidade. Então, se você é um casal que está aí na tentativa, né, doutor? O doutor até ligou aquela luzinha de alerta para quem já tem com 35 anos, chegando nessa fase, que está tentando. Carla, a gente está tentando e até hoje o nosso tão esperado filho ainda não veio. Então, é importante procurar o doutor Lourivaldo. Está na cidade, inclusive está atendendo na Clínica Albuquerque, né, doutor? Exato, na Clínica Albuquerque, ali na rua Coronel Mota. Bem aqui no centro da cidade, então você procura lá se tem interesse em uma consulta com o doutor Lourivaldo. Mas aí eu quero até, doutor, que o senhor conte um pouquinho da história, porque é uma área da medicina bem interessante, né? Que é essa questão da reprodução humana. Sem dúvida. Você falou aí que nós fizemos a primeira inseminação em 92 e foi verdade. Nós formamos há 42 anos atrás. E 2 anos depois eu fui ao primeiro congresso brasileiro de ginecologia e obstetrícia e um professor que foi depois ser meu guru para o resto da vida, que está vivo até hoje, o professor Elcimar Coutinho, dava uma palestra falando que em todo lugar 15% da população não conseguia engravidar. E eu sempre gostei dessa área, né? Gostei da obstetrícia, gostei da ginecologia. E então aquilo acendeu uma luz na minha cabeça e refleti para Manaus, né? Manaus tinha 700 mil habitantes, não havia um especialista e eu percebi então que seria uma área muito boa que eu pudesse ajudar muitas pessoas a realizar o sonho da maternidade e da paternidade. Além disso, seria um trabalho meu a longo tempo, como estou até hoje, e me traria felicidade também, porque você não imagina como a gente fica feliz quando um casal que não conseguia engravidar, a gente consegue ajudar a ter esse filho. E nisso começamos a estudar, a nos preparar, e fomos depois para a Unicamp fazer mestrado, doutorado, tudo nesse sentido. Depois ganhei uma bolsa de estudo para a cidade do México, para o maior centro de reprodução humana que havia lá. E antes fui ao Instituto de Cheus, em Barcelona, aprender a fazer a inseminação. Isso eu fui em 91. Em 92 eu já sabia fazer e quando cheguei em Manaus fiz a primeira inseminação. E depois fui fazer a especialização no Instituto Valenciano de Infertilidade na Espanha. Passamos um ano na Espanha aprendendo as técnicas, o que hoje nós usamos convencionalmente. E ao retornar implantamos o serviço de reprodução assistida em Manaus, o que nós temos mantido até o momento. E a ideia é expandir. Nós somos o pioneiro no norte do Brasil, pelo menos no norte ocidental, e a ideia é expandir isso para toda a população Acre, Rondônia. Hoje nós atendemos Acre, Porto Velho, e também temos já muitos pacientes daqui. E hoje, aposentado da Universidade Federal, como professor, eu estou tendo tempo e mais disponibilidade para talvez até montar um laboratório aqui futuramente. Aí, ou seja, assistir também os casais de Roraima que não conseguem engravidar aqui mesmo, sem ter que deslocar para grandes centros, né?
Eu sei que aqui muitos casais ainda vão para São Paulo, Brasília, Goiânia, quando nós estamos aqui pertinho, que 10 horas de viagem de ônibus. E né? de avião muito mais rápido de avião também. em 1 hora, né? E com um custo também, às vezes, menor que lá, nos grandes centros, com menos dificuldade, né? Porque você vai para uma cidade grande, transporte, alimentação, fora de casa e tudo mais. Então a ideia é também ajudar os casais que não estão conseguindo seus filhos aqui naturalmente a tê-los. E o senhor até na sua fala já falou de muitas técnicas, né? Vários nomes de técnicas, reprodução assistida, inseminação, fertilização. Essas são as maneiras mais comuns, mais utilizadas que o senhor faz no seu consultório? Sem dúvida. Quando nós abordamos o casal que vem para engravidar, na maioria nós resolvemos, como você disse antes, com simplicidade. Às vezes é um ovário policístico. Nós tratamos esse ovário policístico já com o intuito para engravidar e muitas vezes resolvemos sem muita tecnologia. Porém, em alguns casos, Carla, a paciente vem com trompa ligada, vem com endometriose, vem com aderências tubárias, o marido tem uma baixa concentração ou mesmo uma alteração na motilidade desse espermatozoide, que nós precisamos conhecer para oferecer as técnicas. As técnicas, então, vão desde um coito programado, que isso seria o de baixa complexidade, tá? Um namoro programado, e passando pela inseminação, que seria também uma técnica de baixa complexidade, porém com um índice de sucesso bem menor que é o top das técnicas, que é a fertilização in vitro. E aí, em alguns casos, 20% dos casos que vêm para resolver o problema vão precisar dessa tecnologia. E essa tecnologia que nós fomos aprender lá fora, nos grandes centros, e montamos a nossa clínica para fazer o que fazem lá fora. A gente vai dar uma pausa rapidinho, doutor Lorivaldo, no nosso bate-papo, só para chamar o intervalo comercial, e daqui a pouco o doutor vai falar mais sobre essas técnicas que são utilizadas. Já voltamos com o programa em pauta, não sai daí, viu? Aonde tem sonhos, o Abrindo Caminhos vai. O melhor programa social do estado está atuante em diversos municípios. Boa Vista, Caracaraí, Alto Alegre, Rorainópolis e Mucajaí. O Abrindo Caminhos é assim, transforma sonhos em realidade. Abrindo Caminhos é da Assembleia Legislativa. Vou te contar uma história. Eu conheço uma pessoa incrível. Ela corre muito atrás do nosso sonho. Ela conseguiu realizar seu maior sonho. Ela passou no vestibular. E ela é minha mãe. Francimar fez preparatório na Escola do Legislativo. Assembleia Legislativa de Roraima. Trabalho o tempo todo. Programa em pauta de hoje falando sobre infertilidade, mas não só sobre isso, também como pode tratar, quais são as técnicas que estão disponibilizadas aí com a nossa medicina tanto avançada. Estamos conversando com o Dr. Lorivaldo Rodrigues, ginecologista, obstetra e também especialista em reprodução humana. Ele foi o primeiro médico do Amazonas a realizar a primeira inseminação artificial, isso em 1992, então tem muitos anos se passaram e a medicina evoluiu e cada vez mais traz essa busca e esse resultado, né, doutor, para esses casais que querem tanto filho e, como a gente falou, dos métodos tradicionais não conseguem. Eu só estava comentando a questão da inseminação e da fertilização in vitro. Tem diferença entre os dois ou só muda o nome? Explica um pouquinho melhor para a gente. Então, Carla, muitas pessoas confundem, né, inseminação e fertilização in vitro. A inseminação é uma técnica de baixa complexidade que, em geral, ela é indicada quando o marido tem uma baixa concentração de espermatozoides. Porém, quando a gente processa o sêmen desse marido, nós conseguimos um número
suficiente para que possa ela engravidar, introduzindo o sêmen dentro do útero. Por isso que chama-se inseminação intrauterina. Resolve muitos casos, mas quando o problema está no homem, tá? E que não seja muito grave. Porém, tem situações que o marido tem um problema mais sério, mais grave, ou não tem quase nenhum espermatozoide, ou a motilidade dele é tão pequena que não consegue chegar lá no óvulo, ou então a mulher tem a trompa ligada, a trompa obstruída, e nesse caso, então, nós falamos na fertilização in vitro. O que consiste isso? Consiste em fazer a mulher ovular, superovular. Você sabe que a mulher ovula um óvulo apenas no mês. Então, no caso, nós vamos fazê-la ovular 10, 15 óvulos no mês, certo? Seria quase um ano, então, de ovulação. Tentando, né? E colhemos esses óvulos e lá no laboratório fazemos a fertilização. Por isso que chama-se in vitro, porque é no laboratório, certo? E esse embrião, então, no dia seguinte já se transforma no embrião e no 5º dia ele está pronto para ser transferido para o útero da mãe. Aí a gente já transfere como se fosse uma muda, né? Em vez da semente, que seria o óvulo e o espermatozoide, já transferimos a mudinha do bebê para dentro do útero. Doutor, e nessa fertilização in vitro é apenas um bebê, vamos falar assim, para as pessoas poderem entender melhor? Ou, por exemplo, o senhor vai colocar vários para tentar, então, nesse caso, é a inseminação artificial, seria, Sim. né? No in vitro, não. Já vai, por exemplo, um bebê ou 2 bebês. Isso vai do casal também? Então, isso aí já existe regra regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Até 35 anos, o médico pode transferir até 2 embriões para o útero da mãe. Acima de 30, entre 35 e 40, pode transferir 3. Acima de 40, até mais. Mas as pessoas, doutor, mas eu posso ter gêmeo, trigêmeos? Não, hoje está muito certo isto. Se a mulher não quer ter gêmeos, transfere apenas um embrião. Se ela tem disponibilidade ou possibilidade de querer gêmeo, transfere 2, correto? Sim. E 3 hoje nós quase não transferimos. O ideal hoje é transferir 1, porque aumenta a chance de dar certo e aumenta a chance dela ter o filho. Porque às vezes mais de um pode resultar em aborto, ou em parto prematuro, etc. O ideal é transferir 1 hoje e com isso ela tem maior chance de ter aquele filho tão esperado, né? Que ela tão desejava. Verdade. E falando um pouquinho aqui da região norte do estado de Roraima, muitos casais têm procurado, então, o seu trabalho. Às vezes a gente fica pensando até na questão do homem, né? Porque tem muito homem que tem aquela questão, não estamos conseguindo engravidar, será que a culpa é minha, da minha esposa? Mas os casais estão deixando esse tabu de lado e indo atrás de resolver esse problema, doutor? Sim, antigamente havia um tabu, né? Que o homem confundia a infertilidade com a masculinidade, né? Pensava que ele, ao procurar, pensava que ele podia ter problema de ereção, não é nada disso, né? A infertilidade não tem nada a ver com a masculinidade do homem. E aqui os casais que nos procuram, nós temos mais de 100 casais já aqui no estado, ao longo desses anos, e eu acho o pessoal muito avançado aqui, entendeu? Alguns ainda não sabem, né, que nós existimos, e essa entrevista é muito boa porque pode chegar à casa de muita gente que pode estar com problema e que nós podemos começar a resolver a partir daqui, facilitando a vida sem ter que se deslocar. Esse é o nosso objetivo. É isso mesmo. E a questão de um filho envolve tantos outros sentimentos, né, doutor? É a questão de sonhos, realizações, a continuidade de uma família, né? Então, assim, graças a Deus tem muita gente que pelos métodos tradicionais conseguem, mas também tem aquelas pessoas que, infelizmente, precisam recorrer de outras maneiras, de outras técnicas, e ainda bem que o doutor Lorivaldo está aqui na nossa cidade, você que está nos acompanhando, então precisa dessa saída, né? Às vezes procura um médico, o outro não consegue, então o doutor Lorivaldo está atendendo na Clínica Albuquerque, ele vai passar alguns dias aqui no estado de Roraima, mas sempre o senhor volta aqui, né, doutor? Sim, agora, como eu estou com mais disponibilidade, eu quero vir aqui toda semana ou todo mês, tá? Vai depender dessa demanda. E além disso, eu queria
dizer para você que nós trabalhamos com muitas coisas ligadas, agregadas à parte da reprodução. Por exemplo, a mulher que procura às vezes para engravidar, ela tem um pólipo dentro do útero. Então nós também fazemos a cirurgia de pólipo, que é a estereoscopia cirúrgica, sem precisar cortar nem nada, a gente vai lá e resolve. Tem um mioma, o mioma pode impedir uma gravidez, então tudo isso nós queremos oferecer aqui à população. São cirurgias minimamente invasivas, que não tem corte nem nada, e que a gente resolve sem precisar de um grande evento cirúrgico para resolver o problema simples, e muitas vezes da infertilidade. Certo. Mas a gente também tem um recado, né, doutor, para gestantes, porque o doutor está querendo, vai fazer, melhor dizendo, uma palestra aqui no estado de Roraima com o tema os 60 dias mais importantes da gravidez, né, doutor? Queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre isso, porque, e de uma forma resumida, o que essas gestantes vão acompanhar nessa sua palestra? Então, eu queria convidar as grávidas de Roraima para uma palestra que nós vamos ainda anunciar a data e tal, vai depender dessa demanda, que trazer para elas as informações dos 60 dias mais importantes da grávida, que são os dias que vão repercutir para o resto da vida da sua criança, o futuro da saúde dessa criança. E muitas não sabem, entendeu? E às vezes levam a vida como antes, e esses 60 dias são muito importantes para administrar a saúde do seu futuro bebê, não só nos 2 primeiros anos, que também é muito importante, mas que vai repercutir ao longo da vida. Por exemplo, uma mulher que não tem um regramento na sua dieta nesse período, ela pode estar causando o diabetes do seu filho lá no futuro. E a gente queria trazer essas informações, porque todo mundo quer ter seu filho e quer ter um filho saudável e, se possível, não ter que enterrar seu filho, né? O certo é o filho enterrar os pais, né? E não o contrário, né? E então isso é uma abordagem nova que nós estamos trazendo, é uma medicina preventiva para o longo da vida de seu filho. Verdade. Se você tem interesse nessa palestra, eu queria, por favor, colocar o telefone aqui embaixo na tela para você ter mais informações, tanto ligações como também o WhatsApp, é o 981170133, você pode entrar em contato. Olha, eu vim entrevistando em pauta, quero participar dessa palestra, já coloca aí meu nome, que todas as informações vão ser repassadas para você, tanto pelo WhatsApp como também por ligação. E eu quero agradecer a sua presença, doutor Lorivaldo, hoje aqui no programa Em Pauta, pelos seus esclarecimentos, por levar um pouquinho de informação para quem está nos acompanhando aqui no programa Em Pauta. Então, como a gente já falou, se você quer uma consulta, quer conhecer mais desse doutor, que é obstetra, ginecologista e especialista em reprodução humana, doutor Lorivaldo está na cidade, atendendo na Clínica Albuquerque. Mais uma vez, doutor, muito obrigado pela sua participação no programa Em Pauta. Carla, eu que quero agradecer essa brilhante entrevista, tá? E queira que nós possamos ter atendido muitas questões, muitas perguntas dos seus telespectadores. Tá certo. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez e obrigada a você que também acompanhou aqui o nosso bate-papo, sempre aqui no programa Em Pauta, de segunda a sexta, em 2 horários, 1h da tarde e às 7h da noite. Não deixa de curtir e compartilhar as redes sociais da Assembleia Legislativa de Roraima no Facebook e no Instagram. Tem muito conteúdo para você sobre o Poder Legislativo. Em todas as redes somos @AssembleiaRR e também estamos no YouTube, temos um canal por lá. Então aproveita e acessa também as reportagens do jornal Assembleia Informa. Fica ligado aqui na programação da sua TV Assembleia Digital, canal 57.3. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.